Vamos ter agora conosco a brasileira Yamit Cohen, que mora em Tel Aviv e está em Israel há 29 anos. Ela já serviu o exército israelense e por 2 anos. Foi uma das responsáveis pelo monitoramento e vigilância da região norte da faixa de Gaza. Vamos então, se ela já estiver a ponto, vamos com ela. Yamit, muito boa noite, são 19 horas e 1 minuto em Israel, 14 horas e 1 minuto aqui no Brasil, horário de Brasília. Prazer falar com você. Noite. Como você está vendo o desenrolar desta guerra? Ela está entrando numa fase mais perigosa. Já se estima também jovens israelenses que foram tirados dos seus postos de trabalho, dos bancos de universidades. Claro, são treinados, servem ao exército, como você também serviu, mas estão numa situação extremamente difícil, perigosa. Já tem soldados israelenses morrendo e agora teve uma operação polêmica no hospital de Gaza, no maior hospital de Gaza. Como é que está esta situação aqui, o espírito em Israel e a preocupação dos familiares com os seus filhos que estão lá, filhos, maridos que estão lá lutando nessa guerra perigosa que é uma guerra de guerrilha? Em primeiro lugar, boa noite a todos e é muito bom. Esperava que por outras circunstâncias, mas terceira vez que a gente já está se falando aqui. Eu sim posso dizer que é um momento da guerra que, assim, no começo a gente começou a escutar de vários bombardeios, muitas sirenes, muitas coisas acontecendo, só que a partir do momento que Israel começou a operação terrestre, a gente escuta um pouco menos das coisas que acontecem lá dentro. É claro que sempre quando tem alguma operação muito especial, importante, como houve nos últimos 2 dias e ainda está acontecendo no hospital, no principal hospital Shifa, na faixa de Gaza, então o exército, o porta-voz israelense do exército, ele faz a questão de entrar dentro da faixa de Gaza para poder filmar e registrar e mostrar para o mundo tudo que a gente sempre lidou, está lidando agora e que agora chegou o momento do mundo saber e conhecer. Então, que realmente, vamos começar pela faixa de Gaza. Claro que a gente tem também tudo que acontece no norte, que para a gente não foi declarada uma guerra, mas é como se fosse uma guerra. Na faixa de Gaza, a operação terrestre continua, que se vocês perceberam no mapa, a cidade de Gaza, que não é a faixa de Gaza, existe a faixa de Gaza e existe a cidade de Gaza, que é lá que onde fica o principal hospital, que todo o objetivo de Israel foi dominar todos os bairros e cidades que ficavam ao redor, que a gente falou de Jabalia, de Bet Laia, de Bet Hanun, todos esses lugares que ficam em volta da cidade de Gaza, até poder cercar e chegar nesse local principal que já na terceira semana de guerra, Israel já tinha revelado que por debaixo desse hospital existe a maior base do Hamas de operação. E o maior revelamento dessa operação que está acontecendo nesses últimos 2 dias foi que, quando Israel entrou, foi o que ela esperava, não foi uma surpresa para Israel, mas sim encontrou armamentos, equipamentos do Hamas e também computadores, que os computadores registraram imagens e dados pessoais dos sequestrados. Então, isso para Israel é sim uma revelação. Israel, infelizmente, não conseguiu, no momento, pelo que a gente sabe, encontrar nenhum sequestrado lá dentro, mas sim tem provas de que eles passaram por lá, que estiveram lá, que tem os computadores que monitoraram toda essa informação dos sequestrados. Então, essa operação continua na faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, também a operação em outros lugares. Por exemplo, hoje Israel entrou numa casa em Bet Hanun, que é uma das cidades próximas, e encontrou dentro de uma casa, debaixo de uma cama de criança, foguetes e mísseis
e armamentos que o Hamas escondia. Então, toda essa questão que a gente já tem falado desde o início da guerra, de crianças e civis que estão sendo usados como escudos humanos, não é uma coisa que está acontecendo só durante a guerra, e sim é uma coisa que acontece ao longo de toda a operação de rotina do Hamas, vamos dizer assim. Certo. Outra coisa que tem acontecido é que também no início da guerra Israel tinha pedido para que todos os civis e refugiados que estavam na parte norte da faixa de Gaza que fossem em direção à parte sul, porque é lá que que toda a ajuda humanitária está chegando. Só que sim, ontem houve um aviso e um pedido da Força Aérea Israelense para que civis de uma certa cidade na parte sul, sim, fossem para uma outra área, porque Israel sim tem a intenção de também fazer uma certa operação na parte sul. Até agora a parte sul não estava dentro da guerra, dentro da operação, mas sim são lugares que o Hamas hoje em dia lançam mísseis em Israel, e a gente entende que lá também tem bases e túneis, é uma coisa que a gente já sabia, mas Israel procurou começar a operação na parte norte porque é lá que é o maior foco das bases do Hamas. E é claro que uma das maiores dificuldades para Israel nessa guerra é lidar com os túneis, que existem mais de 500 metros de túneis, é uma cidade subterrânea debaixo da faixa de Gaza, e a dificuldade é que quando a gente acha uma entrada de um certo túnel, é difícil porque o Hamas ele deixa bombas em cada uma dessas entradas. E, infelizmente, a gente perdeu um soldado essa semana que teve essa tentativa de tentar entrar num túnel para entender, né, o que acontece. E o Hamas já tinha deixado uma bomba numa das entradas, só que é claro que Israel tem as suas formas inteligentes de como limpar a área antes de poder entrar, mas infelizmente foi algo trágico que aconteceu, que geralmente não costuma acontecer com a gente. Falando um pouco sobre o norte, a gente consegue entender que no final de semana passado e no início dessa semana, até domingo, segunda, tinha um clima que a situação ia se agravar no norte. Sim, também com o discurso que o Nasrallah fez no sábado, ameaças, e ele sim também fez um ataque bastante difícil contra civis israelenses na fronteira com a faixa de Gaza, que estavam fazendo... são civis da empresa de eletricidade nacional de Israel. E eles foram atacados dentro dos carros, fazendo trabalhos rotineiros através de uma bomba antitanque, que geralmente eles lançam em soldados ou em bases militares, mas não em civis. A Israel sim continuou atacando no sul do Líbano, só que aí a gente sentiu que eles não estavam procurando muito em agravar a situação, até porque também ontem o Khamenei, que é o líder do Irã, ele, numa reunião com um dos líderes do Hamas, disse que ele não ia se meter na guerra, ele não ia fazer parte dessa guerra, porque o Hamas não alertou e não deixou ele saber sobre o ataque do dia 7, então ele também não quer fazer parte. Claro que a gente não... não é que a gente faz assim, não é que a gente não acredita em tudo que ele fala, mas sim, assim, a gente sim consegue entender que durante essa semana não houve um agravamento na situação do norte. Além de todo dia tem mísseis, tá? Mas todo dia eles lançam mísseis do norte, mas não houve um agravamento. Nós temos que considerar também que o Hamas é um grupo sunita, né? E o Irã, um grupo xiita, assim como o Hezbollah. Então, talvez até o próprio envolvimento, embora o Irã tenha esse ódio e desejo de destruição de Israel, possa ser um fator aí dissuasório aí com relação à entrada do Irã. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você.
É exatamente isso. E só para poder completar, que é interessante o que você falou, que, por exemplo, a gente tem os Houthim, que eles ficam na República do Iêmen, que eles têm lançado mísseis na parte sul de Israel, que é em Eilat, que é a fronteira com o Mar Vermelho. E eles também são xiitas, eles estão sendo operados através do Hezbollah e através do Irã, entendeu? Então, assim, o Irã abriu, ele já tem outros parceiros nos atacando também na parte sul, que é em Eilat. Tá? E o Irã desenvolveu uma tecnologia muito avançada e perigosa de mísseis que, evidentemente, na mão de terroristas do Iêmen, podem causar danos a Israel. E aí sim nós estamos falando de grupos xiitas. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, claro, a gente sabe que o exército de Israel atua sempre com muito cuidado com relação aos efeitos colaterais. O mundo está sempre de olho em tudo que diz respeito a Israel, né? Nós temos aí crises no Iêmen, guerra civil na Síria, que eu acho que não foi bem uma guerra civil, foi uma guerra provocada, mas não vem ao caso. São tragédias humanitárias, mas o foco está sempre em Israel. O exército tem que sempre tomar cuidado com relação a efeitos e danos colaterais. Os bombardeios estão sendo interrompidos, porque, na verdade, de cima é muito difícil você fazer a separação entre alvos terroristas e alvos civis. Agora, especificamente com relação ao hospital de Shia, né? Na faixa de Gaza. Shifa, na faixa de Gaza. A entrada de Israel não demonstrou, apesar da apreensão de armas, a existência de instalações militares, facilities, né? Que o Hamas poderia usar para lançar esse tipo de ataque. Eu estava, inclusive, vendo o noticiário internacional, o porta-voz do exército israelense, que vai ter a honra de conversar conosco, provavelmente a semana que vem, eu acho que na segunda, que, aliás, ele fala muito bem, o Jonathan Conricos, é o Jonathan, esse vai ser o Jonathan Conricos. São três, parece que são três porta-vozes, não, Yamit? O Jonathan vai conversar conosco e perguntava essa rede internacional famosa, uma das maiores alcances no mundo, de que não havia ainda evidências concretas de que havia ali uma instalação militar do grupo Hamas, embora armas tivessem sido encontradas. E vi uma imagem de vários bebês recém-nascidos ali em situação realmente dramática. Como isso pode repercutir nas ações do Exército? Lembrando que os Estados Unidos, na Primeira Guerra do Golfo, explodiu um hospital por engano, dentro do Iraque, pouco se falou. Então a gente sabe que há uma cobrança muito maior, e daí porque a opinião pública muitas vezes se volta contra. Quais os cuidados que têm que ser tomados e a dificuldade de chegar à informação da inteligência com absoluta precisão? E Amit, você que já esteve no Exército por 2 anos. Sim. Eu vou abrir essa resposta com uma frase que a gente tem falado aqui em Israel muito desde quando começou a guerra. É que e aí eu vou continuar explicando, que se Israel não se importasse com os civis da faixa de Gaza, essa guerra já terminaria no dia 8 de outubro. Tá? É uma frase que diz muito, e eu acho que para o que a gente sofreu e o que o nosso povo sofreu nesse massacre, a reação de Israel teria que ser muito forte, e a gente conhece também países como os Estados Unidos, como a Síria, que atacaram de formas que a gente sabe que causaram perdas de muitos civis inocentes. Então, Israel está nessa situação até agora porque ela está fazendo todos os cuidados possíveis com os civis e com a comunidade na faixa de Gaza. Até agora, Israel não atacou lugares onde tem pacientes e doentes. Tem essas imagens dos bebês que eu posso te dizer que ontem mesmo o exército, o porta-voz israelense, publicou imagens do exército israelense conversando com um dos chefes do hospital, dizendo que vai oferecer incubadoras para esses bebês. E ontem mesmo o exército de Israel trouxe essas incubadoras para os bebês. Então, ao mesmo tempo que Israel tem as suas unidades especiais que estão fazendo as operações secretas dentro do hospital, que é um trabalho assim, eles têm
O fato de Israel ter entrado no hospital terrestre é porque Israel quer ter esse cuidado, entendeu? Se Israel quisesse simplesmente bombardear o hospital, ela poderia fazer isso pelo ar e também não colocar em risco os nossos soldados. Então, assim, os nossos soldados, no momento que eles entram dentro do hospital, dentro dessas áreas que são tão populosas, então a gente também está se arriscando. E esse faz parte desse cuidado, entendeu? Porque quando Israel entra dentro do hospital, ela tem relações com os médicos dos hospitais, o exército conversa com os médicos e com os gerentes do local. Israel também protege eles dentro de possíveis tiroteios e batalhas que podem ter lá dentro. Só que, ao mesmo tempo, ela também procura manter essa rotina de poder cuidar dos pacientes e dos feridos da guerra. Então, o objetivo de Israel não é atrapalhar a rotina do hospital, vamos dizer assim. Israel sim sabe operar de uma forma que eu posso dizer 100%, que ela consegue chegar nos locais, nas bases, nas salas onde foram usadas a favor do Hamas, para poder procurar e buscar a informação necessária. E Amit, e a gente também tem que dizer que no final a gente tem, não são só soldados que estão sequestrados, são crianças, são civis, são mulheres, são idosos. Acho que isso diz tudo também. Sim, sabe-se lá em que circunstância? Eu vi o pai da Shani Luke, né? Que é a alemã que estava dançando, ele dizendo o seguinte: a única coisa que me conforma é que ela está morta, porque se ela estivesse sequestrada, não saberia em que situação ela estaria. Agora, nós temos outros 4 debatedores, Yamit, querem perguntar para você. Nós estamos hoje, especificamente, com o tempo um pouco menor. Eu pediria que você fosse mais sintética nas suas respostas para que todos pudessem também perguntar. Pode deixar. Então, o Ricardo Rose vai fazer a primeira pergunta. Boa noite, Yamit. A minha solidariedade, a nossa solidariedade a você, a todos os israelenses e todos os civis palestinos que estão sofrendo nessa guerra. Eu queria saber de você o seguinte: hoje foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU uma resolução de Malta que pede uma pausa por parte de Israel, abertura de corredores humanitários e também pede que o Hamas liberte imediatamente os reféns. Nós imaginamos que o Hamas, por se tratar de um grupo terrorista, sequer deve ver a resolução, ou se vê, não tem nenhuma conexão para que obedeça. Mas você acha que essa resolução impacta alguma coisa nos próximos movimentos de Israel? Sim, eu acho que ela impacta 100%. Eu vou dizer que um dos medos de Israel para fazer uma certa trégua é que geralmente o Hamas não respeita. E como exemplo bem curto, em 2014... exatamente durante um desses momentos de trégua da guerra, um dos nossos soldados, Adar Goldin, foi sequestrado e até hoje não voltou. Então, Israel tem muito medo dessas tréguas que o Hamas não respeita. Toda essa questão de ajuda humanitária que Israel está procurando fazer, esse não é o problema para Israel, entendeu? A questão é o quanto o que o Hamas vai resolver fazer durante esse momento de trégua. Se ele vai renovar com novos armamentos, novas operações e etc. Então, o problema é essa questão de confiança e, às vezes, tem o tempo também na questão do serviço de informação, que a gente sabe que é questão de tempo. Então, às vezes, esses dias de trégua, às vezes, também não podem ser muito bons para Israel. Mas é claro que a gente sabe que Israel, vou dizer isso que é importante, um dos maiores medos assim, de Israel é que mesmo a gente conseguindo chegar nos locais dos sequestrados, aqui tem boatos de que perto de cada um dos sequestrados tem também algum homem suicida. Quer dizer, Israel pode chegar até os sequestrados, mas assim, na hora H, na última hora, eles podem ser mortos. Então, Israel sim, por um lado, Israel gostaria de trazer os sequestrados com alguma operação heróica, mas, por outro lado, também fazendo um acordo, tem mais chance da gente cuidar da vida dos sequestrados. Sem dúvida. A prioridade é a recuperação deles com vida e talvez com uma negociação intermediada por países árabes moderados fosse melhor. Agora, nós vamos pedir agora que o Rafael Macris, segundo debatedor, faça a pergunta e reincitando aqui que você seja sintética, como tem sido agora nas suas respostas. Rafael Macris.
Boa noite, Amit. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer grande estar com você aqui, recebendo essas informações diretamente do local, das proximidades aí onde está acontecendo tudo isso. E o que a gente tem observado nos últimos anos é que o Hamas e todo esse movimento vem ganhando a narrativa, não só aqui no Brasil, como por diversos locais do mundo. Inclusive, essa empreitada de Israel no hospital, a gente já pôde acompanhar desde ontem que eles também estavam ganhando com relação à narrativa, colocando Israel como um grande monstro querendo atacar o hospital. E a partir daí a gente viu um movimento de Israel para mostrar com imagens para o mundo o que de fato eles estavam escondendo no hospital. Existe realmente esse movimento de Israel para tentar ganhar essa narrativa mundo afora, ganhar a opinião pública e mostrar as atrocidades que estão sendo feitas na faixa de Gaza? Com certeza, eu posso dizer que dentro do Exército de Israel também tem uma unidade que está trabalhando somente com esse objetivo. A gente sabe que o maior problema é que é uma guerra assimétrica, entendeu? É um país contra um grupo terrorista e o que acontece é que Israel é muito bem melhor preparada com armas, com aviões de caça, para poder operar. Então, assim, realmente, aqui em Israel, por exemplo, as imagens na faixa de Gaza são imagens difíceis, porque a gente vê prédios e toda a estrutura destruída, assim, as cidades não existem mais, e aqui em Israel os prédios estão intactos. Mas sim, é uma coisa que é importante dizer que Israel foi lançados mais de 10 mil mísseis em Israel. Então, a única diferença é que Israel, durante a sua vida, ela investiu em defesa, no Iron Dome, que tem protegido a gente. Então, assim, mais de 90% dos mísseis foram interceptados. Então, assim, o governo de Israel sim se preocupa com os civis. Só que o que Israel tenta explicar e mostrar é que o Hamas não se preocupa com os civis deles. Até porque uma das grandes frases mais famosas do Hamas durante essa guerra, que foram faladas pelos líderes do Hamas, foi que o Hamas falou para os próprios civis e também para líderes fora que o Hamas não tem que se preocupar com civis e que a ONU é que tem que se preocupar com eles. Então, assim, os próprios civis escolheram em eleições democratas o Hamas lá atrás, alguns anos atrás, só que na hora H, quando eles têm que proteger os próprios civis, então não é mais responsabilidade deles. Então, Israel sim está fazendo esse trabalho de tentar mostrar mostrar realmente a realidade e se defender nessa área, entendeu? Que é uma coisa que Israel até agora, eu posso dizer que acho que é uma das guerras que Israel tem feito isso melhor do que outras. E eu acho que eu só vou completar e dizer que não importa o quanto Israel tente se defender, sim há a questão do antissemitismo e sim tem aquela questão de que pessoas no mundo, não importa se são governos ou civis, que acham que o lugar de Israel não é, o lugar dos judeus não é em Israel. Então tem gente que o conflito começa lá. Quer dizer, Israel sofreu o massacre no dia 7 porque ela se deixou levar a essa situação porque ela nem tem que estar em Israel. Quer dizer, então, assim, não importa o quanto Israel tentar se defender e mostrar que ela está tentando fazer uma guerra limpa, né, vamos dizer assim, e tentar defender os civis, nenhum argumento vai ajudar diante daquelas pessoas ou países ou governos que acham que o lugar dos judeus não é em Israel. Então, o problema em muitos lugares começa aí. Vamos para a próxima pergunta. Bom, Yamit, a gente sabe que o Hamas é um grupo terrorista, praticou atos terroristas, foi o maior número de judeus mortos no mesmo dia desde o Holocausto. Israel é uma democracia, tem um exército profissional que atua dentro de uma ética, inclusive, pedindo que os civis se desloquem, mas é muito importante. O Hamas é um grupo terrorista, ele sequer está deixando a população civil sair da região norte da faixa de Gaza para se proteger ao sul. Ele usa a população civil como escudos humanos, mas a gente espera sim
que seja reduzida a morte de civis, a população civil da Palestina, alguns com culpa, outros sem culpa, mas não estão vinculados diretamente a essa guerra. E a gente espera, por parte de Israel, também que o exército profissional diminua ao máximo o número de baixas. Bom, nós temos tempo para mais uma pergunta? Nós vamos, olha, Yamit, vamos chamar você numa outra oportunidade. Eu agradeço muito, você traz muita colaboração para nós, sobretudo com a sua experiência de ter integrado as Forças Armadas de Israel. Uma boa noite e a gente espera você para o próximo programa também. Obrigada a vocês. Obrigada pela confiança. Bom.